meu povo. Domingou, Panda Mendes. Vídeo no domingo. É isso aí, Ai, mexi a câmera. Mexi a câmera. A câmera. Isso, né? Mas é isso, apareceu aqui a extensão. A vida normal. Não, tá tudo bem. Tamo em casa. Tamo na cozinha tomando café, ó. Tô tentando arrumar. Eu e a minha... Nossa, tornei café em mim. Eu e minha canequinha do Snoopy. Eu não tenho a caneca da Barbie. Uma xícara da Barbie. Então... Não tem a caneca da Barbie. Nossa, eu me molhei aqui. Enfim, isso. gente. Você molhou agora? É, porque eu me... Você mexeu mais a câmera. Não mexi não, agora eu tô quietinho. Porque eu tornei café em mim. E... Tudo bom? Como é que tá o domingo de vocês? Me conta. Como foi o sábado? Como foi a sexta? Vocês fizeram alguma coisa boa? Foram no cinema? Esse final de semana tá todo mundo indo no cinema. Ah, cara... Por vários motivos. Tem a galera que tá indo no cinema assistir Barbie. Tem a galera que tá indo no cinema assistir Oppenheimer. Tem a galera que tá indo no cinema fazer maratona e assistir aos 2 filmes. Missão Impossível também. Elementos. Então, calma. Tem a galera que tá indo ao cinema levar os filhos e aí tá vendo Elementos. Ou tem uma outra coisa infantil que agora não... Aventureiros, do Povo Neto. Tem do Povo Neto. Tem a galera que tá falando, não, eu não sou modinha, eu sou cult, vou ver Missão Impossível. Tá bom, senta lá, Cláudia. E tem a galera tô indo ver Perdida, porque tiraram de vários cinemas. Aí cara, tem a galera... tá caçando Perdida no cinema que não foi retirado. Para fazer conteúdo que não tá encontrando Perdida. Gente, eu também quero ver Perdida. Eu também quero ver Perdida. Mas, inclusive, eu tô sabendo que tem toda uma treta. Eu não li o livro Perdida, tá? Da Karina. Eu nunca li nada da Karina Ricci. E as pessoas estão falando do... Ah, calma, o Mundo da Luna eu li sim um pouquinho. Eu li sim. As pessoas estão falando que tem toda uma treta sobre o filme estar sendo boicotado. Eu não entendi bem, mas parece que o filme está sendo boicotado. Caraca, a Karina Ricci deu benzão esse ano, né? O Mundo da Luna e Perdida. Não, foram 3 adaptações. Olha tem isso. outra. Mas Então, eu acho que a treta é a seguinte. No filme, a menina viaja no tempo, né? Ah, do Perdida? Lembra do trailer? Que ela tá... Ai, minha vida, dadada. E aí ela viaja no tempo e vai parar no Brasil colonial. Meu Deus! Exato. Eu não lembro desse trailer, E aí, colocaram uma galera da aristocracia que é negra. Gente, posso estar muito errada, tá? É porque eu recebi a treta por inbox, porque eu recebo por delivery tretas. Não sei se vocês sabem. Posso não estar participando das tretas, mas eu recebo todas em delivery, pelo iFood do Instagram. E aí, colocaram uma galera negra pra fazer parte da aristocracia brasileira. E aí, tem uma galera falando, impossível. Isso aqui não é Bridgerton. Era escravo. Mas só que em Bridgerton também não tinha, tipo, na vida real, né? Na Inglaterra. Bridgerton é uma história fantasiosa sobre aquele período. Sim. E aí tá tendo toda uma discussão do fandom. Eu quero dizer que nessa treta eu tô do lado da galera que defende que é fantasia. Ponto. Aí tanto faz o que as pessoas querem pensar também. Não acha não, Panamente? Eu não. Eu acho que... Eu não, e volta a conversa. Eu acho que o peso histórico tem que ser transmitido pra gente não repetir a história. Não, é isso que eu tô dizendo. Eu tô do lado da pessoa que fala que é tudo fantasia e que você pode inventar o que você quiser. Não, você então, tá do mesmo lado que eu. Não tô, não. Eu tô do outro lado. O lado que reclama? Eu tô do lado que reclama. Por quê? Porque eu acho que as coisas históricas deveriam ser retratadas da forma que foram. Mas não é história. Essa é a questão. Em momento nenhum... Mas o Brasil colonial não foi história? Mas o filme, a história, o livro, em momento nenhum falou... Exato. Já começa sobre viagem no tempo. Aí pode ser tipo um multiverso. Aí, ok, já comprei. Não, é um filme. Em momento nenhum o filme disse assim, eu sou um filme histórico. Não é só um filme, não é só uma série. Não, tô dizendo que em momento nenhum o filme se predispôs a ser um filme histórico. Entendi. Entendeu? Sim. Não é sobre a história do Brasil. Sim. É sobre uma fantasia. Ponto. Se é fantasia, pode ser do jeito que quiser. Certo? Certo. É sobre isso. Pandamente não tinha entendido, tá? Antes que fale, ai meu Deus, Pandamente não... Não, tem nada a ver isso. Tá tudo certo. Né, Pandamento? Eu já tô defendendo porque a internet é uma grande lama. Mas pode me lamear. A lama faz bem pra pele, Cris.
A gente fica tudo lameado em casa. Esse vídeo é sobre isso. Sobre a lama que é a internet. Eu e o Panda Mendes, como vocês sabem, a gente já teve... Eu gosto quando você me chama por nome e sobrenome. Tá bom. A gente já teve várias fases aqui no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram, na nossa criação de conteúdo. A gente já foi várias versões diferentes de nós mesmos. É verdade. Já fomos por muito tempo um alter ego Coxinha Nerd. E em algum momento a gente falou, cara, mas a gente é Cris e Panda. Muito mais do que Coxinha Nerd. Só que Coxinha Nerd continua existindo na nossa vida. Com certeza. E vai existir pra sempre. E a gente nunca vai mudar isso. Só que a gente já mudou também a forma da gente encarar. Eu tô engasgando aqui. E tô tentando disfarçar pra não parar, mas... Não precisa disfarçar, porque eu tô no meu canal, né? Isso é ser Cris. Cris Siqueira é isso aí, ó. Exato. A gente já passou por várias crenças na internet, trabalhando como conteúdo e... Obviamente que o vizinho vai continuar fazendo a obra que ele tava fazendo, porque só tem sábado e domingo. Exato. É isso. Então... ontem foi o dia da Maquita, hoje é o dia do martelo. Foi sexta o dia da Maquita, a gente foi sextou. Então é sexta, sábado e domingo. Essa obra tá rendendo, hein? Eita, que agora termina, que a diária do pedreiro de como? Nunca tá cantando. vai terminar, gente. Essas obras nunca vão terminar. Eu recebi um comentário hoje no Instagram, só pra vocês entenderem da onde veio a ideia desse vídeo e a motivação de abrir esse diálogo com vocês. Sim. O diálogo não. A mensagem diz o seguinte, vou ler, certo? Certo. Deixa eu aproveitar para fazer um desabafozinho. Eu adoro quando vocês começam assim, que é tipo, senta que lá vem história. Lembra disso, galera dos anos 80, né? Então, TV Cultura, hein? TV Cultura também era cultura. A pessoa falou o seguinte, eu amo Capitã Marvel. Sim. Gosto que já chega com a carteirada. Defendo o filme, a personagem... E em 2019, a Disney me mandou um pôster autografado do filme no meu aniversário. Nossa. Chorei horrores. Lá em cabines, que é nas cabines de imprensa, né? Sim. Que são as sessões feitas para imprensa de cinema. Me dediquei muito no site na época, conheci vocês, eu e o Panda, no Upfront da HBO, e eu estava vivendo um sonho. Upfront, pra quem não sabe, é um evento que todos os estúdios fazem anunciando o que vem aí na frente. Do tipo, o que vem no ano que vem, o que vamos trabalhar. Esse Upfront foi tão divertido, lembra? A gente conheceu várias pessoas. Cara, foi lembra muito que foi legal. A primeira vez que a gente conversou com a Flávia Gazi? Foi. Que é uma fofa, uma querida, a gente conhece agora bastante mais. A gente conversou com muitas pessoas. Foi a primeira vez que a gente conheceu a equipe da HBO. Lembra disso, pessoalmente? Lembro. E era antes da última temporada de Game of Thrones. Nossa. Então foi bem emocionante, bem marcante, assim. Bom, continuando. Comecei a receber críticas que não entendia de filmes por defender filmes, entre aspas, ruins. Tempos depois, descobri que uma galera desse meio... Sim. Desse meio, criadores de conteúdo... fez um grupo pra criticar o pôster que eu recebi. Tipo, ele recebeu o presente da Disney e a galera fez um grupo pra criticar isso. Não acho que isso é quinta série demais, tá? Na internet isso é bem comum. Isso acontece muito. Acontece o tempo todo. É porque as pessoas que trabalham com internet, elas tentam entender como funciona o mercado. Calma, a gente já vai comentar essa galera. Aí, a galera reclamava do pôster que ele recebeu e de outras coisas que ele recebia de press kit também. Sim. Os mimos, né? Na época, aí ele bota o perfil dele aqui, foi a única coisa que me mantinha em pé. A pessoa que ele pediu em casamento na primeira CCXP tirou a própria vida. E aí, eu não vou falar as palavras aqui porque o YouTube trava, né? Aí ele explica quem ele era. Foi um vídeo que viralizou na época da primeira CCXP, que foi em 2014. Eu experimentei o pior da internet e das pessoas desse meio. De novo, criadores de conteúdo. Conheci você e o Panda pessoalmente e vocês sempre foram uma inspiração. Por mais que eu ame criar conteúdo aqui, eu acabei me afastando por ser um lugar que me salvava da depressão. Não. Porque o lugar... É porque faltam algumas palavras na frase, eu tô tentando entender. Porque o lugar que me salvava da depressão se tornou o lugar que mais me afundava nela. Sim. Por motivos que até hoje eu não entendo.
Aí ele falou, sei lá, Cris, eu acho incrível esse seu posicionamento e não sei por que motivos, queria compartilhar isso com você. Enfim, eu tenho sido bastante atacada no Instagram nesses últimos dias por conta do filme da Barbie. Sim. E aí ele viu os comentários e tudo de tóxico que estava acontecendo e ele quis compartilhar comigo Ele quis ser solidário. a história dele. Aí eu agradeci a ele, falei, receba meu abraço, obrigada por dividir sua história, espero que você esteja bem. Aí ele confirmou que sim, ele tá muito bem hoje, conheceu uma nova pessoa maravilhosa, que tem ajudado muito ele, e ele também usa muito a gente como inspiração. Tá, mas o que isso tem a ver com o que eu queria contar pra vocês e falar? Eu pedi pro Panda, o que eu falei? Eu te contei, né? Eu li a mensagem e aí o Panda falou assim, nossa, tem uma frase muito boa que tem a ver com isso. Quer falar a frase? Quero. Não existe ninguém no mundo como eu, mas eu não sou o único a estar no mundo. Sou único, mas não sou exclusivo. A filosofia nos provoca tanto uma disposição séria para entender que reconhecer as diferenças não significa exaltar as desigualdades. Homens e mulheres são diferentes, mas não são desiguais. Surdos e ouvintes são diferentes, mas não são desiguais. Heterossexuais e homossexuais são diferentes, mas não são desiguais. Não são lados opostos, entendeu? Olhar o outro como outro e não como estranho é a chave para inspirar o crescimento coletivo. Sim. Há muitas pessoas que falam em tolerância como virtude de convivência. Porém, eu prefiro a virtude do acolhimento, dado que tolerar muitas vezes é suportar o outro, enquanto acolher é tomá-lo como um igual na dignidade e na possibilidade de contribuição. Essa frase vem desse livro aqui. Mostra aí, Cris. É do Cortella, que eu tô lendo já tem um tempo. E aí, quando a Cris me contou essa história, eu lembrei que eu tinha destacado essa frase no livro. E é impressionante, assim, como o caminho mais fácil é realmente ver o outro como estranho, né? Quando alguém tem uma linha de raciocínio diferente ou de comportamento diferente do seu, você coloca ele num outro ponto, realmente, como se não fosse uma pessoa como você, né? Como se não estivesse tentando conquistar coisas na vida como você. A gente, essa semana, tem conversado muito, principalmente por causa do filme Oppenheimer, sobre como que era a vida dos cientistas na década de 40, principalmente durante o período da Segunda Guerra Mundial, em que o antissemitismo foi difundido na Europa, né? E aí a gente começou a ir um pouco mais a fundo. Ontem a gente assistiu, o Panda reassistiu e eu assisti aquela série Einstein, que tem Genius, né? Que tem uma temporada sobre a vida de Einstein que tá lá no Star Plus. E é muito louco, assim, você pensar que de tempos em tempos a humanidade cria um ódio dentro de si. E quando eu digo humanidade é porque uma ideologia ultrapassa fronteiras. Sim. Né? A partir do momento que uma pessoa tem uma ideia de bosta e todo mundo copia, pronto, virou todo mundo. Porque mesmo que a gente lute do lado oposto daquela ideologia, a gente ainda está se metendo nessa guerra, né? Então acaba sendo uma coisa da humanidade mesmo, uma coisa que geracional quase, e algumas batalhas ultrapassam gerações. Mas é muito doido você perceber o quanto que as pessoas têm uma facilidade para odiar, né? Há muitos anos atrás eu vi que o ódio e o amor, eles são muito próximos, assim. Vem muito do mesmo lugar, do coração, porque você precisa ser muito apaixonado por alguma coisa para conseguir odiar essa coisa com muito fervor. Vem do mesmo lugar, da mente, do coração, da alma também. Os sentimentos são como se tivessem sempre... O nosso coração é uma panela e os sentimentos são uns condimentos dentro dessa panela. Isso. A paixão esquenta. E aí, se vai queimar ou não... Aí é outra parada. É outra parada. E lendo esse comentário, conversando aqui com o Panda, eu comecei a relembrar de muitas coisas que a gente já viveu na internet nesse meio de criação de conteúdo, né? Por isso que eu até coloquei, as coisas que ninguém te contam, né? Como de criação de conteúdo. Não é uma carreira simples, mas é aquilo que eu penso o tempo todo. Nenhuma carreira é simples. Nenhum meio social que inclui outras pessoas que vêm de outras histórias, outras origens, outras famílias, outras formações e outras motivações vai ser um ambiente perfeito para você. A não ser que você tenha um consultório que seja só você. E você não tem a secretária, você não tem ninguém, você trabalha você com você mesmo. Se for uma coisa 100% solitária,
Em algum momento você vai numa convenção médica e você vai conhecer outros médicos e você vai perceber que o mundo não é você. Esse é o grande problema, não só da profissão de criação de conteúdo e trabalho com internet, né? O grande problema é a gente trabalhar num ambiente solitário que tem como base o mercado de entretenimento, né? A indústria do entretenimento, que é extremamente competitiva. Sim. E aí você mistura a solidão do dia a dia de criar conteúdo, que se baseia numa indústria completamente competitiva, que induz você a ser competitivo. Só que você está trabalhando sozinho dentro da sua casa ou dentro do seu escritório. Sim, sim. Não, e assim, a gente tem a falsa impressão de que os criadores de conteúdo, eles são nossos colegas de trabalho. Quem também é criador de conteúdo que nem a gente. Contar pra vocês uma trajetória, assim, bem breve. A gente começou como blog em 2011. Né? A questão influenciador começou depois disso. Não existia em 2011 não existia. Esse conceito de influenciador. E aí, quando começou a ter essa visão de influenciador, o mercado, por conta própria, precisou selecionar para ele mesmo quem era influenciador e quem era jornalista ou blogueiro ou qualquer coisa assim. Eu e o Panda, a gente nunca é colocado na caixinha do influenciador pelo mercado. Né? A gente é blogueiro, ou imprensa, ou jornalista. É mais confortável para o mercado colocar a gente nessa caixinha, porque eles não precisam considerar a gente para várias coisas. Aí quem que vai para essa caixinha? É a galera que está muito próxima deles. São pessoas que criam exatamente os mesmos conteúdos que a gente, nos mesmos formatos, do mesmo jeito, só que cada um com seu carisma, cada um com a sua história. Né? E é engraçado a gente perceber como a gente tem uma barreira de dificuldade com o mercado de ser considerado existente. E a gente já considerou, por exemplo, se mudar para São Paulo durante anos atrás, antes da pandemia e tal, porque a gente pensava, pô, se a gente se mudar para São Paulo, a gente vai estar mais próximo. A gente vai fazer as coisas acontecerem. E isso é real. A gente tem amigos que se mudaram para São Paulo e fizeram as coisas acontecerem. Mas isso não é muito injusto com o tamanho do Brasil? Não é muito errado? É muito injusto com o tamanho do Brasil e com a conectividade que a internet traz. Exato. E a prova disso foi a pandemia que conectou todo mundo do mundo inteiro num estalar de dedos. Exatamente. A gente tem amigos que são do Nordeste, por exemplo, que criam conteúdo e nunca se mudaram para São Paulo. Isso. Então a gente tem casos e casos o tempo todo. Mas por que eu tô falando nisso? Porque o que esse menino me falou sobre ele ter sido atacado, criticado e tudo mais, o mundo da criação de conteúdo é muito tóxico nos bastidores, como todo mundo. Gente, uma escola com crianças de 9 anos, 10 anos é tóxica. Porque sempre vai ter uma fulana falando mal do fulano, porque sempre. Qualquer profissão é tóxica, porque sempre vai ter alguém falando mal de outra alguém. Sempre vai ter um grupo de amigos criticando o outro em segredo. Eu passei por uma questão no ano passado, que eu fui criticada, por exemplo, em grupos de WhatsApp por vários criadores de conteúdo que são grandes, por uma opinião que eu emiti. Sim. E as pessoas interpretaram que a minha opinião prejudicava o trabalho delas. Que o que eu estava falando poderia prejudicar o trabalho delas. E que eu estava sendo incoerente. E tanto faz as minhas motivações, elas são minhas. Sim. As pessoas não têm que se meter nas minhas motivações e no que eu falo e no que eu penso. A internet não é para isso? Não é para ser plural? Quando foi que criaram um protocolo de comportamento? Que todo mundo precisa pensar igual, pensando em todo mundo. Nessa época que eu fui criticada em bastidores de grupinho de WhatsApp, de combinações incríveis de pessoas no WhatsApp falando de mim, eu fiquei pensando... Engraçado que para me ajudar ninguém conversa nos grupinhos do WhatsApp. Sim. Para me recomendar, para lembrar que eu existo, para me chamar para uma coisa ou outra. As pessoas, elas se reúnem pela fofoca, para falar mal do outro. Não é pelo bem, não é para ajudar, não é para dar a mão, não é para criar uma oportunidade coletiva. Eu e o Panda, a gente demorou muito, cara. A gente trabalha com internet, esse ano completou 12 anos, né? A gente tem a certeza hoje, infelizmente, que nós somos solitários. A gente tem colegas de trabalho que eventualmente estão com a gente,
A gente encontra pessoas que são agradáveis com a gente em determinados eventos e situações, mas a gente não pode entregar o nosso coração na mão de ninguém, infelizmente, assim. Porque não é nem que a gente vai ser decepcionado pelo outro. Porque quando você coloca o seu coração na mão de alguém, você espera que ele seja pelo menos bem cuidado. E a gente não pode esperar isso hoje em dia. Então a gente se protege. E a gente entrega o nosso coração só na mãozinha aqui um do outro e fala, segura agora aí seu coração, me dá aí meu coração. E aí me doeu muito ler isso desse menino, que ele desistiu de criar conteúdo por causa disso. Sabe? Isso é muito cruel o que acontece no mercado. É uma alternativa que a gente tomou, mas também é um privilégio, né? Porque... a gente tem um ao outro, né? Exato, e tem gente que não tem. E aí essa é a realidade. Essa é a realidade, sim. E é complicado porque, assim... Caraca, ele tá batendo com força agora. Com força. É complicado porque... Mora essa no mato, solidão... eles disseram. É legal e silencioso. Mas na maioria do tempo essa solidão é meio que não existe, assim, né? Essas pessoas... Vamos lá. Quando você acredita que você vive e trabalha num lugar onde você é sozinho, você precisa de outras pessoas. Se você calha de encontrar pessoas que gostam de criticar o trabalho de outras pessoas, você, no início, aceita meio que em silêncio, e aí você faz parte do processo natural. vai rindo, você vai interagindo, e aí chega um ponto que você acredita naquela crítica. Sim. E aí o próximo passo é você fazer igual, né? Você vai se infectando por aquele meio. Sim. E aí você vai se tornando... tipo as Marcelinhas de The Last of Us, vai entrando no seu cérebro. Vai, você realmente se torna o acredita. modus operandi do grupo, né? Porque se você não for o que critica, você é criticado. Você é criticado. E você não quer ficar sozinho, você quer fazer parte de algo. Sim. Só que aí, qual o problema disso? O problema disso é que você não vai conseguir, em algum momento, ver ninguém obtendo algum sucesso nesse meio, nesse mercado. Que você vai ter que criticar. Porque você vai sentir inveja daquilo. É o caminho básico. E você se sente prejudicado, porque por que aquela pessoa ganhou o pôster e não eu? Eu trabalho melhor. O meu conteúdo é melhor. Conteúdo é melhor. Eu tenho mais seguidores. Meus likes são muito maiores. Meu engajamento é muito melhor. Acontece muito isso o tempo todo. E você não sabe que nesse tipo de coisa, e aí começam a fazer piadas, e aí você começa a fazer graça sobre essa situação. Só que você não imagina o quanto você prejudica de fato outras pessoas com isso. Sim. Né? Porque você está tão fechada na sua bolha de crítica sobre o trabalho alheio, que você não quer nem saber sobre como você afeta. Você se prejudica muito também, porque a energia disso é muito ruim. Exato. A energia de falar mal dos outros é muito ruim. Exato. Né? E ela fica voltando pra você o tempo todo. E... Não, você não cresce, porque você se limita ao que você já faz. Sim. Você impede que outra pessoa cresça. Sim. Porque você volta todo mundo contra ela e essa pessoa se sente sozinha. Você meio que bloqueia essa pessoa de uma determinada forma que ela para de fazer o trabalho dela. Sim. É muito tóxico. E eu fiquei pensando quantas pessoas... Porque agora na pandemia nasceram muitos criadores de conteúdo novos. Isso. Né? Muita gente encontrou na criação de conteúdo o trabalho ideal. Já que era em casa, não precisava sair, as pessoas têm um hobby sempre, e as pessoas começaram a transformar seus hobbies, suas aptidões e suas paixões em criação de conteúdo. Muita gente cresceu, e parabéns. Número não é trabalho. Não, Número é consequência de trabalho. É uma parte, né, do trabalho. E o seu número nem sempre vai abrir portas. Tá? Até porque o seu número pode te abrir uma porta, você pode não conseguir fazer o que as pessoas esperavam de você, e aí ela fecha a porta pra sempre. Isso. Então é tudo uma grande faca de dois gumes, assim, o tempo todo, grandes responsabilidades. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Isso. Números na internet trazem grandes responsabilidades. Mas por que a gente tá falando tudo isso, Cris? Porque a gente vai abrir uma masterclass. Não, e assim, eu acho engraçado que, por exemplo, quando você tá criando conteúdo e você se depara com um muro, como essa pessoa se deparou, em que o ambiente ficou tóxico, as pessoas começaram a falar mal dele, ele começou a ser criticado sem entender, e aí ele desistiu. Essa é a parte que ninguém te conta.
Essa é a parte difícil da história. Tá. Você não está exposto ao feedback do RH da sua empresa ou ao feedback dos seus pais sobre a sua vida. Você está exposto ao feedback de pessoas que não se conhecem e não te conhecem e, portanto, não se importam com os seus sentimentos. Isso. Da mesma forma que a pessoa vai ver um conteúdo seu e vai falar, nossa, que incrível, te amo, em 1 minuto, ela vai falar, nossa, coisa horrorosa, se mata. Nossa, coisa horrorosa, sai da internet. Nossa, que coisa horrorosa, desiste disso. É extremo assim. E ninguém te prepara para isso. Ninguém te prepara para esse tipo de ataque. Ninguém te prepara para você viver uma situação tão tóxica e tão profunda como essa. Então, quando falam que para ser criador de conteúdo tem que ter uma saúde mental em dia, não, para ser humano você tem que ter saúde mental em dia. Tem outro trecho desse livro que eu tô lendo que ele faz uma alusão e a gente pode pensar um pouco parecido. O nosso mercado de trabalho, né? O nosso trabalho é feito basicamente dentro de casa. Sim. A gente já fez a metáfora várias vezes que no momento que a gente inicia um vídeo a gravar, a gente está abrindo a porta da nossa casa para as pessoas sentarem com a gente para conversar. Se a gente levar em consideração que o nosso trabalho é abrir a porta de casa, a gente tem que pensar em como a nossa casa tem que ser saudável para receber. Não só para receber, mas para o nosso trabalho e o trabalho de outras pessoas serem saudáveis. E às vezes não tá saudável. E aí a gente precisa saber, tipo, o que é uma casa saudável? O que está acontecendo dentro dessa casa, né? Sim. Tá todo mundo estudando dentro dessa casa? Nessa casa tá todo mundo trabalhando? Quem está e quem não está? E se não está, por que não está? Então, assim, existem várias preocupações variáveis de gerência mesmo pra gente entender. Porque não adianta nada a gente trabalhar muito se o ambiente casa está tóxico. Não está bom, exatamente. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte e todo mundo tem que estar preocupado com o outro que está dentro desse ambiente. Eu não sei, eu acho que a gente podia criar uma regra de etiqueta chamada educação. Existe já, será? Existe. Em que a gente respeita o espaço do outro e respeita a integridade emocional, porque respeitar a integridade física se tornou lei. Isso. Né? Do tipo, você não pode bater em alguém, abusar fisicamente de alguém. Todo mundo se preocupa com respeito à integridade física do outro. Mas e a integridade emocional? Porque às vezes você criticar o outro, xingar ao outro, ou criticar o que o outro está falando de uma forma violenta e agressiva, você está ferindo a integridade emocional dessa outra pessoa. Cadê uma lei sobre isso? Porque o que acontece na internet, tirando todas as camadas de contato físico que a gente não tem, é só violência contra a integridade emocional do outro. A gente deveria conversar mais sobre isso, entendeu? Sobre o quanto pessoas cometem atos violentos contra si mesmos por causa disso. E não são pessoas fracas. Fraco é quem faz isso com o outro. Tem muitas pessoas que confundem a origem da palavra solidariedade com solidão. Não. Mas é com solidez, né? Se a gente não for solidário ao outro, a gente não consegue fazer o nosso mínimo. Exato. Porque o ambiente sempre vai atrapalhar a gente de chegar a algum lugar. E a gente passou por anos tão complicados, né, aqui no Brasil, de tanta permissividade de ódio, tanta permissividade de ataques e violências e racismo, homofobia, machismo, xenofobia. A gente fez o grande bingo da violência emocional, né, com relação ao outro. Odiar o outro por ser quem ele é, odiar o outro por gostar do que ele gosta, odiar o outro por viver do jeito que ele vive, por ser do lugar que ele é. Coisas tão genuinamente naturais da vida de alguém. Você não escolhe ser quem você é. Você é. E a gente violentar esse ser que existe é tão baixo, né? É tão o pior que podemos entregar. Enfim, eu li essa mensagem, conversamos aqui sobre esse livro que o Panda tá lendo, e eu falei, eu quero muito difundir essa mensagem, por mais que a gente tenha o vento. Por mais que a gente tenha esse contato aqui com vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês
é um multiplicador de palavras incríveis e de pensamentos incríveis. Isso daqui é o mínimo que a gente pode fazer para tentar mudar o mundo de alguma forma. E a gente tem que pensar também que a gente está falando muito sobre criação de conteúdo para a internet. Mas esse tipo de ambiente, ele se cria em todo quanto é canto. Qualquer ambiente. Qualquer empresa, qualquer família. Então, assim, antes de você se reunir para criticar alguém, pensa o quanto você está poluindo esse ambiente. Sim. Então, realmente, assim, existe uma chance de mudança pra gente interagir e crescer juntos. E melhorar. E é só não criticar a outra pessoa. É só não criticar. É só isso. Não precisa fazer nada, não precisa se rebaixar a nada, não precisa mudar o seu estilo de vida. É só entender que cada um tá fazendo a sua parte e talvez você não tenha compreensão das atitudes de outra pessoa porque você não tá integrado à visão de vida dessa outra pessoa. Sim. Óbvio. Você não é a outra pessoa. O limite disso é algo criminoso. Sim. Aí você pode criticar sim, porque Sim. algo criminoso você pode criticar. Mas fora isso, deixa cada um seguir seu caminho, cara. Cada um tem a sua história, cada um tem a sua alminha, seu corpinho, seu trabalhinho, sua vida. Então deixa cada um seguir o seu. Se você puder ajudar, ajuda. Se você não puder, não atrapalha. Não atrapalha. Basicamente é isso. Ninguém vai crescer atrapalhando o outro. Comenta aqui o que você acha desse assunto. A gente tem sempre essas vontades de sentar aqui e bater papo com vocês. Então, cá está. Mais uma conversa. Domingo. Não, para de inventar chega. outro dia. Não tem nome. Beijos. E até a próxima. Tchau.